E aí, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de geografia? Então, nós vamos trabalhar hoje a página 94 até 105. Vamos lá? Quero ver todo mundo aí estudando bastante, todo mundo acompanhando aí a aula de geografia. Eu quero que vocês caprichem, viu? Calma aí, deixa eu voltar. Então, é hora de estudar. O que é que vocês devem fazer? Pegar o material, pegar o lápis, pegar a caneta, pegar todo o material para desenvolver a atividade de vocês com sucesso, certo? Então, antes de iniciar minha aula, eu vou ler aqui um textinho para vocês que eu achei interessante. Não existe um elevador para o sucesso, você tem que usar a escada pelo lado certo. Trate cada obstáculo como um degrau e suba de acordo com o seu esforço e determinação para isso. Mas atenção, numa escada você pode subir e também descer, depende basicamente da sua atitude. Então, lembre-se que os vencedores fazem exatamente aquilo que os perdedores esquecem e não querem fazer. Não importa o tempo que dure, o que importa é que estará subindo para o sucesso real e não provisório. Pense nisso. João Klepper. Então, vejam só, por que eu coloquei esse texto? Então, fala um pouco sobre a dedicação, sobre o que vocês devem fazer, porque a escada ela pode subir e você também pode descer a escada. Depende de você, né? Depende do seu compromisso com os estudos. Então, não queiram descer, queiram só subir, certo? Subindo e alcançando os seus objetivos. Então, vamos lá, né? Nossa aula sobre industrialização, urbanização brasileira. Falar da industrialização, né, é muito interessante, e a urbanização também, porque elas duas caminham juntas. Então, a atividade industrial, até o século XIX, né, não era muito significativa no Brasil. Então, o café era o principal produto da economia nacional. Então, 1830, 1829 ou 1929, a expansão cafeeira, né, assumiu importância crescente no desenvolvimento industrial, especialmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Parte do lucro obtido com as exportações do café foi investida na importação de máquinas e instalação das primeiras fábricas e na infraestrutura de transporte. Então, nós observamos aqui que o Brasil, né, era principalmente a atividade o quê? Do café. A produção do café era o principal produto da economia nacional. E aí, ela foi se expandendo e foi vindo uma necessidade de se modernizar, de introduzir indústria no nosso país. Então, através dos lucros obtidos pela produção do café, e as duas guerras mundiais ocorridas no século XX impulsionaram a industrialização no Brasil. Com a queda na produção industrial dos países envolvidos nos conflitos, muitos produtos começaram a faltar nas prateleiras brasileiras. E a solução foi produzir produtos, né? Começaram a faltar, e a solução foi produzir internamente o que antes era importado. Perdoe que eu me atrapalhei. Essa situação contribuiu para o desenvolvimento da atividade industrial no país. Então, vocês observam que o lucro obtido na produção do café acabou impulsionando a industrialização do Brasil, certo? E eles observaram a necessidade de desenvolver, certo? De instalar indústria no nosso país. Então, as primeiras indústrias que foram instaladas no nosso Brasil foram indústrias automobilísticas. Então, vocês observam aí nessa fotografia, né, que foi registrada na inauguração da empresa relacionada, né, a essa questão de construção, que foi a construção de Brasília. Características da industrialização brasileira. As principais, né, as três principais características da industrialização brasileira o Brasil é de industrialização tardia, substituição de importações, produtos que eram importados começaram a ser fabricados internamente, dependência da capital e da tecnologia estrangeira. No início, houve necessidade de importar máquinas e equipamentos para as indústrias, né? E aí, posteriormente, foram atraídos investimentos em tecnologia do estrangeiro para incrementar a indústria de bens de consumo já existentes e implantar outros tipos de indústrias. Então, o nosso Brasil é de industrialização tardia, por quê? Porque
A industrialização ela começa onde? Na Inglaterra. E no Brasil, né, teve todo esse processo agrícola para chegar à implantação de uma indústria, certo? Então, por isso que ele é chamado de industrialização tardia. E a gente observa que o Brasil necessitou, né, de investimentos estrangeiros, de tecnologia vindas, né, do estrangeiro para facilitar, né, a industrialização do nosso país. Transporte e comunicação. Então, para a industrialização, dar um pontapé inicial, tem que ter uma rede de transporte que seja favoráveis, né, para o desenvolvimento, para o mundo moderno. Então, a lógica da globalização e internalização da economia. Então, no Brasil, essas infraestruturas foram ampliadas de modo mais intenso a partir da década de 60, que era necessário investir, certo? Em circulação de transportes, comunicação, porque é fundamental para o funcionamento do mundo moderno. As redes de transporte se caracterizavam pelos seus diferentes tipos, como ferroviário, marítimo, rodoviário, aéreo, dutoviário, estruturas bastante tubulares, entre outros. Então, observem aqui a rede de transporte na atualidade. A gente observa aí que tem as rodovias, certo? Que tem os portos, tem os terminais rodoviários, hidroviários, estradas pavimentadas, estradas em pavimentação, em melhorias. Então, a rede de transporte do nosso país só vem evoluindo, né? E essa evolução é importante porque o produto precisa circular. Se não tiver uma rede de transporte favorável, o produto não tem condições de circular, certo? A mercadoria ela não vai ter condições de circular em todo, né, o mercado. Redes de comunicação. Podem ser linhas de transmissão de rádio, televisão, cabeamento de fibra ótica, internet, e antenas de telefonia e móvel, né? Telefonia móvel. Então, aqui a gente observa, aqui no nosso Brasil, a rede de internet. Os locais onde vocês observam aí que está mais escuro são os locais que têm uma maior porcentagem de pessoas, né, que tem essa distribuição, que tem internet nas suas casas, né, nas fábricas, nas indústrias. Então, nós temos regiões aí que a rede de internet ainda não é tão favorável, certo, para o desenvolvimento da economia, não é tão favorável para as indústrias. Então, tudo que não vai ter que ser melhorado, né? Para enquanto mais é evolução, quanto mais vai evoluindo, mais é necessário melhorar a qualidade, né? Principalmente das transportes e das comunicações. Urbanização consolidada. Então, o Brasil é considerado um país urbano. O que é um país urbano? O que é que significa um país urbano? É quando a população residente nas cidades é superior à população rural. Então, quando a quantidade populacional é maior na cidade do que no campo, certo? Então, o Brasil é considerado hoje um país urbano. Então, a urbanização é um fenômeno observado em todo o mundo atual, envolve o modo de vida próprio das cidades, a instalação da infraestrutura, o surgimento de novas áreas. Então, o que é que acontece? O país ele vai desenvolvendo, ele vai evoluindo, ele vai introduzindo várias indústrias, e aí o campo também se moderniza. Então, quando o campo se moderniza, as pessoas que moram no campo, que não têm condições de sobrevivência, o que é que elas fazem? Vendem ali a propriedade no campo e vão para as cidades, certo? E aí fazem o quê? O êxodo rural. Então, por isso que vem crescendo bastante, certo? Esse número de pessoas nas cidades. Nem todos os países do mundo são predominantemente urbanos. Então, na Índia, existe, né? A maioria das pessoas ainda vivem em áreas rurais. Então, é um país de uma alta concentração urbana, certo? Mas nós temos uma boa porcentagem que ainda mora nas roças, nos povoados, né? Na zona rural. Urbanização recente. Então, no Brasil, é um fenômeno relativamente recente, mas aconteceu com muita rapidez, certo? Então, essa grande quantidade de pessoas, né, que se concentravam no campo, como eu já falei, a população do campo, ela começa a sair do campo em busca de melhores condições de vida na cidade. Então, a economia brasileira ela foi se modificando, ela foi crescendo, né, a industrialização foi crescendo, essa modernização do campo também, a concentração de terras,
Aconteceu que as pessoas que moram no campo começaram a sair, certo? A sair, os habitantes do campo começaram a sair para a cidade, que é o fenômeno conhecido como êxodo rural, como eu já falei para vocês, certo? Então, as pessoas saem do campo para a cidade em busca de melhor qualidade de vida, em busca de um emprego, em busca de educação, de saúde, ok? Industrialização e urbanização. Então, a industrialização pode ser definida como processo em que a atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade, certo? Então, tornando outras atividades, comércio, transportes, operações financeiras, produto de matéria-prima, agricultura, pecuária, subordinados a ela. Então, o processo de industrialização acaba gerando a necessidade de ampliar a oferta de serviços e equipamentos urbanos, resultando em transformações socioeconômicas no território. Estabelecimentos comerciais, né, os equipamentos urbanos, bancos, avenidas, transporte, constituem essa estrutura necessária para a industrialização. Então, ela acaba provocando várias transformações, né, atrai pessoas cada vez mais que saem do campo para a cidade em busca de oportunidade de trabalho, como eu já falei. Rede urbana. Quanto maiores as cidades, maior a concentração de atividades industriais, quanto maior a cidade, maior o comércio, maior a diversificação de serviços que são oferecidos à população. Então, grandes índices urbanos, eles oferecem muita infraestrutura urbana, né? Então, nós temos uma economia desenvolvida, nós temos influência econômica, influência política, influência cultural nas grandes cidades. É comum que os moradores de cidades menores se desloquem para as grandes cidades, né? Por exemplo, Itabaianinha. Ah, professor, eu preciso de um ortopedista, um exemplo. Aí vamos dizer que Itabaianinha não tem, né, para ser Congícia. Vai buscar onde? A capital, né? Uma cidade que tenha esse suporte, né? Que vai ter um atendimento. Então, nós moramos no interior. Então, as pessoas que moram nas cidades menores, elas vão em busca das outras cidades maiores, porque muitas das vezes não vai oferecer aquele serviço. Então, por exemplo, vocês estudam hoje, né, na Itabaianinha, e aí vocês, com o passar do tempo, vocês vão querer fazer uma faculdade, certo? E aí a faculdade vocês vão querer estudar onde? Em Aracaju. Possivelmente é Aracaju. Então, vocês vão buscar o quê? Aracaju, né? Vai se deslocar para uma cidade maior, porque é uma cidade, né, que vai lhe dar esse suporte, certo? Então, nós vamos sair em busca daquilo que a nossa cidade não oferece, certo? Então, eu vou para a praia, um exemplo, professor, eu vou para a praia próximo final de semana. Então, eu vou em busca do que não tem na nossa cidade, né? Então, tem praia em Itabaianinha? Não tem. Então, vamos em busca de uma praia, um local para lazer, certo? Então, a maioria das vezes, as pessoas saem da cidade menor, né, em busca de lazer, em busca de estudo, em busca para trabalhar e outras coisas. Regiões metropolitanas brasileiras. À medida que aumenta o número de habitantes, as áreas urbanas do município se expandem, ocupando a área localizada em torno da cidade. Esse crescimento chamando de quê? Expansão urbana, ou expansão da mancha urbana. Então, quando acontece de dois municípios, eles se unirem, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí eles chegam a se unir. Essa união física de duas áreas urbanas é chamada de quê? Conurbação. É a junção de duas ou mais cidades. Então, elas se conurbam, elas se encontram. Por exemplo, vamos dizer que Itabaianinha cresceu, e Umbaúba cresceu, que elas duas se juntaram. Aí chamava o quê? Conurbação. Certo? Esse é um exemplo se acontecesse. Ok? Problemas sociais urbanos. Então, nós temos o processo de industrialização, nós temos o processo de urbanização, e todo o processo vai ter problema, certo? E aqui nós temos problemas sociais urbanos. Então, alguns problemas encontrados nos centros urbanos: insuficiência ou baixa qualidade dos hospitais, escolas, creches, centros de lazer, precariedade nos serviços públicos, de saneamento básico, a questão de água tratada, encanada, coleta de tratamento de esgoto, habitação, coleta de lixo, iluminação, pavimentação.
deficiência e precariedade no sistema de transporte coletivo, ônibus, metrô, trens, elevados índices de violência urbana, frutos de roubo, sequestro, tráfico de drogas e assassinatos, conflitos e disputas territoriais nas ruas, em áreas abandonadas, ou cerceadas do tráfico ou comercialização de drogas. Então, toda a cidade ela vai crescendo e com ela vai crescendo também alguns problemas sociais, certo? Nós temos também problemas também conhecidos como favelas, né? A precariedade das residências, então aglomerados subnormais. Então, alguns problemas são encontrados nos grandes centros urbanos. Nós moramos no interior, graças a Deus, alguns desses problemas existem, mas é minoria. A maior parte desses citados aqui, graças a Deus, nós temos gestores municipais de qualidade que vai dar um suporte para a população. Problemas ambientais, né? Então, falando também sobre o meio ambiente, quanto mais uma cidade cresce, mas também vai se agravando os problemas ambientais. Então, são agravados pela intensa concentração de pessoas e a produção econômica. Então, quanto mais a cidade vai crescendo, como eu falei, mais os problemas. Aí vem problema de poluição atmosférica, as indústrias, os veículos que liberam poluentes, né? A produção de grande volume de lixo, a poluição visual que é causada pelo excesso de propagandas, de outdoors, painéis luminosos, a poluição sonora que é produzida por veículos, certo? A atividade industrial que também acaba poluindo, a construção civil, poluição das águas que é gerada pelo despejo de dejetos. Então, nós temos vários e vários problemas. Quando a cidade ela vai crescendo, ela vai também acontecendo que vai crescendo os problemas. Então, principalmente nos grandes centros urbanos, das grandes capitais. Então, nas grandes capitais, nós temos uma quantidade maior de pessoas e uma quantidade também maior de problemas, certo? E agora nós vamos para a nossa atividade, a atividade aí na página 104 e 105, a atividade é bem fácil de hoje. Então, como a produção cafeeira contribuiu para o início da industrialização no Brasil? Então, já está a resposta: a produção de café proporcionou acumulação monetária, que contribuiu para a instalação de fábricas, importação de máquinas, a mão de obra imigrante, que se dedicou inicialmente à cafeicultura, também empregou sua experiência com o trabalho, né, industrial nas fábricas, com surgimento no Brasil, e ainda a infraestrutura desenvolvida para o transporte de café pode ser aproveitada pela indústria, né, em crescimento, ferrovias, rede elétrica, serviço bancário, foram bem úteis, né, tanto na produção do café quanto na atividade industrial. Então, qual foi a contribuição da indústria para a urbanização do Brasil? Então, essa pergunta é bem fácil. Então, a indústria, ela vai atrair, né, para a cidade a população do campo, que se encontrava na situação de desemprego, né, principalmente devido à mecanização da agricultura. Isso contribuiu para que a população das cidades crescesse muito e superasse rapidamente a população rural, transformando o Brasil em um país predominantemente urbano. E nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Deixe seu comentário aí na aula, deixe seu nome, da escola que você estuda. Se tiver dúvida, pode falar, pode deixar aí o comentário que eu vou estar respondendo. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas. Um abraço, fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem direitinho. Até a próxima aula. Tchau, tchau!